Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de processo penal, hoje falando a respeito da prisão, né? Que está lá nos artigos 282 a 350 do CPP, ok? Bom, iniciando os estudos, né, sobre a prisão, eu quero traçar algumas considerações iniciais para vocês, tá? Primeiramente, eu gostaria de falar que tivemos várias modificações, né, com a edição da Lei 12.403 de 2011, que é a famosa Lei das Prisões, né? Pontos relevantes foram esclarecidos e modificados. Um exemplo, né, é o disposto no artigo 319 do CPP, que é as medidas cautelares diversas da prisão, que antes não tinha e foi inserido então em 2011, né? Outra coisa importante, e eu chamo a atenção para vocês, é que antes a regra era manter a prisão do sujeito. Agora a regra é manter a liberdade provisória. A prisão ela somente vai ser mantida quando fundamentada e necessária ao deslinde do processo. Então prestem bem atenção. Antes de 2011, o sujeito cometia um crime, era preso, a regra era manter ele preso. Agora não. Agora a regra é a liberdade provisória. Só vai ser mantido preso se efetivamente há necessidade ao processo. Ok? Também duas situações que eu quero chamar a atenção para vocês inicialmente: prisão penal e prisão cautelar. Prisão penal, que o STF se refere como cárcere ad poenam, tá? Então, se vocês verem essa nomenclatura, é o STF que traz, né? A prisão penal é aquela que resulta da sentença condenatória com trânsito em julgado, né, que impôs o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, quando não cabe mais recurso, o sujeito foi condenado e tem uma pena privativa de liberdade, agora, e ele é preso, agora estamos diante de uma prisão penal, tá? Agora, cuidado, prisão cautelar, que o STF se refere como cárcere ad custodiam, tá? A prisão cautelar é aquela decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória com o objetivo de assegurar, né, a eficácia das investigações ou do processo criminal. Essa espécie de prisão cautelar pode ser, a espécie de prisão cautelar pode ser prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. Cuidado, hoje nós só temos essas três espécies de prisão cautelares que podem ser presos antes de uma sentença penal com trânsito em julgado. Antigamente, antes de 2011, tínhamos também a prisão decorrente de pronúncia e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Hoje não tem mais. Então, hoje nós só temos três prisões cautelares. Quais são? Prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. Ok? Tranquilo? Então, desde 88, né, essas duas últimas modalidades de prisão cautelar que já eram questionadas, com a entrada, né, da Lei das Prisões em 2011, a prisão decorrente de pronúncia, a prisão condenatória recorrível, né, acaba deixando de ser considerada como espécie autônoma de prisão cautelar, hoje não existe mais. Então, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa, um OBS que eu chamo a atenção para vocês aí. Na fase processual deve-se favorecer a sociedade. Então, in dubio pro societate, ou seja, se tiver dúvida se ele cometeu ou não o crime, mas há indícios fortes da prática de um crime e que precisa prender, deve ser mantido em favor da sociedade e deve ser o caso, então, de prisão. Agora, no julgamento, protege-se, favorece o réu, e lá deve prevalecer in dubio pro réu. Isso quer dizer o quê? Que na sentença, no final, no julgamento, se tiver dúvida, a favor do réu e ele deve ser posto em liberdade. Não se deve manter o sujeito preso na dúvida. Sentença condenatória só na certeza. Ok? Professor, não entendi isso. Então, vou frisar novamente. Se durante a tramitação do processo tiver indícios da prática de um crime e que ele, por exemplo, sendo mantido solto, pode ocasionar algum prejuízo ao processo, deve-se prevalecer em princípio dubio pro societate e então prender o sujeito. Mas no final, na sentença penal condenatória, se ele, né, não tiver, se o juiz não tiver certeza, aceito da prática do crime
e não tiver certeza que ele realmente praticou o crime, então mandar ele para a prisão, deve-se prevalecer em dúvio pro réu e ele ser posto em liberdade. Beleza? Tranquilo, pessoal? Momento da prisão. Aqui também é bastante importante, porque em regra a prisão ela pode ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer local. Essa é a regra. Praticou um crime? Pode ser preso em qualquer local, em qualquer dia, em qualquer hora. Essa é a regra. Mas cuidado, existem exceções, tá? E a primeira exceção que eu chamo a atenção para vocês está aí. Inviolabilidade domiciliar, que tem previsão lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República. Né? Lá no inciso 11 está bem claro dizendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, né? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. E aí tem algumas exceções. Então, portanto, o mandado de prisão ele pode ser executado a qualquer dia e qualquer hora. Porém, né, se aquele que vai ser preso estiver escondido em casa, o mandado somente pode ser cumprido durante o dia ou à noite mediante autorização do morador. Está ali no artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República. Então, eu chamo 3 OBS para vocês aqui. Eu trago 3 OBS para vocês. Primeiro OBS. O conceito de casa deve ser extraído lá do artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, e que traz lá a expressão de casa, compreendendo qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, um exemplo, um quarto de hotel, né? Ou compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Né? Então, por exemplo, um escritório de advocacia. Tá? Então, não há necessidade que esteja fixado no solo. Por exemplo, um barco, um iate, assim sucessivamente. Certo? Segunda observação que eu chamo a atenção para vocês é que essa inviolabilidade domiciliar não é uma garantia absoluta, né? Sendo possível a violação ao domicílio no caso de flagrante delito, conforme nós já vimos. Né? Agora, prevalece o entendimento de que apenas o flagrante próprio, lá do artigo 302, 1 e 2, né, que autoriza o ingresso em domicílio. Os demais flagrantes não. Cuidado. E OBS 3, né, conceito de dia, né, que o Código de Processo Penal não deixa claro, não fala. Então, o conceito de dia, pela doutrina, é compreendido o período entre as 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, né, 18 horas. Iniciado, então, o cumprimento de um mandato, né, durante o dia, às 18 horas, dependendo da situação, é possível que essa execução se prolongue durante a noite. Então, né, por exemplo, começou o mandado às 5 horas da tarde, 17 horas, pode estender até 19, 20 horas. Agora, não pode dar início a partir das 18 horas, salvo as exceções que eu trouxe anteriormente para vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Avante, tá? Então, né, friso novamente. Em regra, a prisão pode ser efetuada em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer local, exceto as exceções que eu estou trazendo para vocês. Uma segunda exceção é imunidades prisionais. Pessoal, nós temos algumas imunidades prisionais. Por exemplo, o presidente da República, né, não está sujeito à prisão cautelar. Tá? Então, cuidado. Né? Aí vem o questionamento. Essa imunidade do presidente da República pode ser estendida a governadores de estado ou a prefeitos? Essa imunidade não pode ser estendida a governadores de estado e nem a prefeitos. Por quê? Né? Por quê? Porque não tem previsão legal para isso. Tá? Não tem previsão legal para isso. Então, cuidado. É somente a presidente da República. Tá? Certo? Tranquilo? Segundo, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Lá no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição da República, né? Traz também essa imunidade aos senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Tá? Lá diz que desde a expedição do diploma, estes membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo, e aí vem aí o salvo em flagrante de crime inafiançável. Ok? Beleza? Então, cuidado, observação, para o STF, esses congressistas só poderão ser presos cautelarmente numa única hipótese, prisão em flagrante por crime
inafiançável. Tá? Inclusive, tem um inquérito número 510 do Supremo que determinou uma prisão nesse sentido. Beleza? Outra situação, magistrados e membros do MP gozam também de imunidades, mas é diferente daqueles dos deputados. Os juízes e os promotores, eles podem ser objeto de prisão preventiva e de prisão temporária. Prisão preventiva e de prisão temporária. Entretanto, a prisão em flagrante dessas autoridades somente pode ocorrer em relação a crimes inafiançáveis. Então, cuidado! Prisão preventiva e prisão temporária podem ser presos, né? Magistrados e membros do MP. Agora, prisão em flagrante somente em crimes inafiançáveis. Certo, pessoal? Por último, advogados. Advogados, prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante se o crime for relativo ao exercício da função. A prisão em flagrante somente é admitida, né, se for inafiançável. Cuidado! Pode ser preso preventivamente? Pode. Pode ser preso temporariamente? Pode. Mas prisão em flagrante, né? Se o crime for relativo ao exercício da função, beleza. Agora, a prisão em flagrante, né, somente em crimes inafiançáveis. Por quê? Porque com relação à prisão em flagrante por crimes relativos ao exercício da função, há uma imunidade, eles não podem ser presos. No exercício da função, a lei assegura a presença, inclusive, de representante da OAB. Não pode ser presos em flagrante. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ok? Ok, pessoal? Da prisão, então, seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só entrar em contato comigo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.